alguns exercícios. Pode ser? Essa live é uma live para o pessoal que tem medo de dirigir, pessoas que estão com problema de relacionamento, pessoas que estão com problemas pessoais, profissionais, que não conseguem se desenvolver, que não conseguem, quer estudar e não tem ânimo, aquela pessoa que está deprimida. Então, assim, você pode adaptar para a sua realidade, tá? Eu queria que você pegasse papel e caneta e você anotasse algo, assim, ó, é uma pergunta que eu vou fazer e você vai, no decorrer dessa semana, você vai refletir sobre essa pergunta, tá? E nessa reflexão você vai começar a notar aonde que estão as tuas crenças limitantes. Porque uma coisa é fato, a gente só consegue melhorar quando a gente se dá conta do que me atrapalha. Enquanto você não se der conta do que te atrapalha, a tua vida não anda. Então, esse exercício é para você começar a perceber o que atrapalha a tua vida. O que você pensa, quais são os teus pensamentos, quais são as tuas crenças que te limitam. Tá legal? Então, a primeira pergunta é o seguinte: o que eu penso sobre dirigir? É a primeira pergunta que você tem que fazer para você. Bom, o que você pensa sobre isso? Não precisa fazer assim, ó, força, eu tenho que responder agora o que eu penso sobre dirigir. Não. Deixa a coisa fluir. Você começa. Eu só quero que você anote, depois da live, vai ficar aqui e você vai respondendo elas assim para você, tá? Então, o que você pensa sobre dirigir? Tem uma outra questão. O que eu penso sobre a prova prática de direção? Tem muita gente que acaba tendo medo de dirigir, não pelo medo em si da direção, mas porque sabe que vai ter que passar por uma prova depois, né? Então eu gostaria muito que você pensasse sobre o que você pensa sobre a prova prática de direção. Uma outra, o que você pensa sobre mulheres dirigindo? Vocês sabem que se você olhar a história, né, você vai perceber que desde pequeno as mulheres recebem presentes mais, voltados para casa, né? Hoje até está se quebrando um pouco essa regra, mas antigamente era muito comum, menina ganhava boneca, panelinha, enfim, né? Casinha, e era um monte de coisinha, né? E os meninos ganhavam o quê? Carrinho, bolas, pipas, né? Então, assim, jogos. Então, era mais para os meninos essa máquina que hoje é o carro, né? Então, o menino tem que dirigir. 18 anos, vai lá e tem que fazer a carteira dele. Ou antes o pai dava o carro, não é mesmo assim? Pois bem, isso gera-se crenças. Então é importante você começar a pensar, principalmente as pessoas acima de 40 anos, o que você pensa sobre mulheres dirigindo. Porque eu tenho muitas mulheres acima dessa idade com muitas dificuldades para dirigir. Por quê? Porque isso é uma crença que precisa ser quebrada. Então, anote lá essa pergunta para você refletir durante essa semana sobre o que você pensa sobre mulheres dirigindo. Tá ok? O que você pensa sobre homens dirigindo? Porque o que você pensa sobre homens dirigindo pode confirmar a sua crença limitante. Isso quer dizer, homens dirigem melhor do que mulheres, né? Os homens nasceram para dirigir, mulheres não, né? Deixa eu ver outra. Olha uma outra crença que bloqueia a cabeça dos homens. Eu sou homem, eu tinha que dirigir, mas por que eu tenho medo de dirigir? Eu devo ter algum problema? Isso é uma crença que precisa ser eliminada, precisa ser quebrada para você superar isso. Outra pergunta: o que você pensa sobre você dirigindo?
Ah, nossa, depois que você faz uma avaliação do que é dirigir para você, mulheres na direção, homens na direção, prova prática de direção, aí você se olha e diz, olha, o que que eu penso sobre eu dirigindo? Pode ser aí a tua maior crença limitante. Então, tá na hora de você identificar essa crença para você quebrar essa crença. Ah, Vanessa, mas como é que eu quebro uma crença? A gente quebra uma crença identificando que crença que me atrapalha. Entende? Quando você começa a identificar uma crença que te atrapalha, você muda, bota o foco naquilo que realmente interessa e não naquilo que não interessa. Quando você diz assim, ó, mulheres na direção é um risco constante, isso é uma crença. E aí isso fica lá dentro de você, fica lá dentro das tuas emoções, aí ela entra lá na tua estrutura mental. E aí quando você vai dirigir, como que você acha que as suas emoções vão estar? Entende? Ah, mas eu dirigi com a pessoa do lado e a pessoa grita e me chama de burro. Aí eu te digo, você criou uma crença, aí entra lá naquela crença da rotulação. Eu não consigo, eu não aprendo, sou burra mesmo, eu sempre reprovo. Entende? Que tudo tem relação com isso aqui, com o mental.